Olá, me chamo Lucas Silva Coelho, sou aluno da Estácio, cursando a segunda fase do curso de Direito e hoje trago uma reflexão a respeito do livro do autor Adilson José Moreira, Pensando como um Negro, Ensaio da Hermenêutica Jurídica. Um livro em que o autor explana as opiniões dele sobre o nosso processo jurídico, e que basicamente consistem num ponto de vista em que ele diz que o direito deve ser visto a partir da visão da minoria, das minorias e tudo mais, e não formulado no conceito tradicional de igualdade que se tem para todos os indivíduos. O direito deve ser visto a partir do ponto de vista da minoria e formulado a partir das desigualdades que oprimem essas ditas minorias, partindo do suposto em que até os dias atuais ainda existe um sistema opressor que oprime determinados grupos sociais, determinadas parcelas da sociedade e que o meio jurídico também é responsável por propagar esse tipo de desigualdade e opressão, que ainda bloqueiam alguns indivíduos e, portanto, o direito não deveria ser visto numa ética totalmente igualitária, como se tem a visão tradicional, olhando apenas para os indivíduos individualmente, indivíduos individualmente, mas sim para a partir do ponto de vista das minorias que são oprimidas, também levando em conta esse tipo de coisa, ou seja, desafia a noção tradicional de puramente ser igual para todos os indivíduos, independente de cor de pele e tudo, mas diz que deve ser formulado a partir das minorias para combater o caráter hegemônico que o direito teria, assim como a sociedade regida por esse tipo de estrutura. Qual que é o problema do meu ponto de vista na visão do autor? É que simplesmente você vê nos próprios exemplos que o próprio autor dá, quando ele fala da opressão que existe no meio jurídico e dos sistemas que travam determinados indivíduos de determinadas classes sociais, ele sempre menciona casos do passado, como o pai dele, que dificilmente conseguiu dar oportunidades para ele. Ele conseguiu se formar, se tornar um jurista e tudo mais, conseguiu avançar na carreira dele, conseguiu escrever um livro, ter livros bem vistos, o autor é o Adilson Moreira, mas o pai dele já enfrentava uma situação muito mais complicada. Tinha uma inteligência muito grande, tinha potencial para evoluir, mas não conseguiu avançar muito na carreira por conta das barreiras sociais que existiam naquela época para o pai dele, um homem negro, e ao tornar esse tipo de dificuldade pessoal da vida dele, que é algo absurdo, que é lamentável pensar que já existiu um sistema que impedia pessoas de conseguirem avançar na sociedade do jeito que elas queriam. Mas quando se pensa nesse sistema e na relevância que ele deveria ter no nosso sistema jurídico atual, será que esse sistema que oprime negros, pobres, pessoas de determinadas parcelas sociais, minorias, ainda é algo que tem relevância no sistema jurídico e deveria ser levado como peso? Tipo, será que isso é algo que seria mais importante do que simplesmente aplicar a justiça de forma igual para cada indivíduo pela ação que ele fez? Esse sistema deveria ser levado em conta? Bom, logicamente, em parte o que o autor fala tem embasamento. As visões sociais que cada um tem, a visão que cada um tem do ponto jurídico é fortemente influenciada pela realidade que essa pessoa tem e por tudo que essa pessoa viveu na vida. E às vezes uma pessoa de determinada classe social vai ter mais dificuldade em algumas áreas do que outras. Existem barreiras, de fato. Agora, quando se trata do direito em si, dos delitos, de como a pessoa deve ser analisada, na vida dela, dependendo das ações que ela tomou, será que existe hoje em dia um sistema que ainda oprime as pessoas? Oprime negros, como um exemplo do próprio autor? Ao meu ver, sim, existe racismo na sociedade, é algo que ainda está presente e deve ser combatido, mas o racismo não é mais regra na sociedade atual. Racismo hoje em dia é exceção, não regra. Temos leis no ordenamento jurídico que combatem o racismo abertamente e condenam esse tipo de atitude. Existem pessoas racistas? Existem, sim, mas são exceção, não regra. Você querer tratar uma pessoa diferente da outra simplesmente porque no passado houve opressão. O autor sempre menciona casos passados, os seus avós que passaram por dificuldades, seu pai que teve muitas dificuldades para subir de vida e poderia ter alcançado uma carreira melhor se não fosse pela opressão, mas nunca, mais raramente na realidade atual, porque tu vê, o próprio autor teve diversas oportunidades de crescer na vida e conseguiu alcançar uma carreira de sucesso. Não houve uma barreira, uma narrativa social hegemônica privilegiando brancos e causando malefício a negros que impediu ele de realizar o que ele queria.
porque hoje em dia negros têm plena capacidade de fazer sucesso. Temos negros extremamente influentes em diversas áreas. Atores como o próprio Morgan Freeman, que mais tarde vai ser mencionado também na minha reflexão, e diversos outros, né, hoje em dia que tem diverso sucesso, um homem negro ocupando o cargo de maior poder político na nação mais poderosa do mundo, Barack Obama, eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, né? E também no cenário de violência social, né, se vê que né, a violência policial contra negros acontece, mas é muito menor que antes. Hoje em dia tem diversas estatísticas que provam que brancos se encontram muito mais com a polícia. Negros se encontram muito mais com a polícia e ainda assim sofrem menos vítimas de violência, são menos vítimas de violência. Porque existe uma narrativa colocando sempre o branco como vilão e o negro como oprimido pela sociedade. O que está longe de ser verdade, porque por mais que existam casos de racismo contra negros, assim como também vão existir casos de racismo contra brancos, se for ver, hoje em dia a gigantesca maioria da população enxerga o racismo como algo hediondo, assim como o ordenamento jurídico, tanto que racismo é crime hoje em dia. A sociedade não beneficia racistas, a sociedade não passa pano e nem torna a vida de alguém mais difícil simplesmente pela cor de pele da pessoa. Racismo é crime e a gigantesca maioria das pessoas na esfera pública vê racismo como algo ruim, como algo hediondo e sempre se manifestam contra quando ele acontece. Portanto, hoje em dia temos uma sociedade em que provavelmente o melhor jeito de diminuir cada vez mais os casos de racismo que ainda existam, mesmo que sejam exceção, é se pararmos de considerar que a cor de pele de uma pessoa é a coisa mais importante quando vamos julgar a justiça que ela deve receber. Todos merecem justiça e todos devem ser tratados com igualdade perante o sistema jurídico. Uma cor de pele de uma pessoa não deveria ser um fator determinante para definir o meio pela qual ela deveria ser tratada ou o jeito que o ordenamento jurídico deveria julgar a pessoa. Cores de pele não mudam os nossos valores e quem nós somos, e hoje em dia todos têm pleno direito. Mesmo que ainda existam casos de racismo, que devem sempre ser combatidos quando acontecem, eles são exceção e não regra hoje em dia. E o ordenamento jurídico deveria olhar cada pessoa como um indivíduo que merece ter seus direitos assegurados e que deve sofrer as consequências por suas ações com igualdade. Uma cor de pele ou posição social não deve influenciar como uma pessoa é julgada. Em hipótese alguma, na minha sincera opinião. E nesse tipo de opinião, uso como base, para encerrar o vídeo, o pensamento de um dos atores negros mais influentes na nossa atualidade, e que conseguiu um sucesso absurdo na sua carreira, mesmo talvez tendo suas dificuldades ao longo da vida, e hoje em dia é alguém consagrado na carreira que optou. Morgan Freeman, quando foi feita uma entrevista, perguntando o que esse ator pensava sobre o Dia da Consciência Negra, chegando a determinado ponto em que foi perguntado para ele o que ele achava que deveria ser feito para acabar com o racismo. Morgan Freeman então respondeu como acabar com o racismo. Pare de falar sobre ele. Pare de falar sobre o racismo. Parem de diferenciar as pessoas por cor de pele e querer tratar elas com uma com peso e outra com outro, simplesmente pela cor que elas têm. Criar uma narrativa que coloca um moralmente acima do outro. Simplesmente devemos tratar as pessoas como pessoas e com respeito, como o próprio Morgan Freeman disse. Pare de falar sobre racismo. Eu vou parar de te chamar de um homem branco e você vai parar de me chamar de um homem negro. Eu te conheço por Wallace e você me conhece por Morgan Freeman. Como ele disse numa entrevista sobre o Dia da Consciência Negra, a cor de pele é o menos importante. Deve-se considerar as pessoas pelo que elas são e tratar todos com igualdade, não dar um peso a mais para determinada ação e outro para outra. Esse é o meu pensamento. O ator tem algumas bases que fazem sentido, mas no geral enxergo algumas falhas morais no argumento que ele tenta usar.